querido aluno, querida aluna! Sejam bem-vindos aqui a mais uma Dica de Direitos Humanos, professora Nayama Cabral na área. Nós vamos hoje, direcionar o nosso estudo para a galera da PM Alagoas, isso mesmo. Mas se você está estudando por um outro concurso e precisa desta matéria, porque hoje nós vamos falar de Pacto de São José da Costa Rica. Isso é cobrado demais nos concursos públicos e nós vamos aqui tentar destrinchar e entender melhor este documento internacional que tem sido cobrado cada vez mais em provas de concurso público na área de segurança pública, ok? Desde já peço aos senhores que se inscrevam no canal do Monster, ative as notificações no sininho que está aqui abaixo, adquira nosso curso, O curso está completo, Para que você tenha um bom preparatório, para que você se prepare, para que você saia na frente de outros, candidatos. Siga a professora também lá no Instagram, A gente tem um Instagram e aí vocês vão colocar @Nayama Cabral, tudo junto. Fala, professora, acabei de assistir sua aula. E aí você comenta se você gostou, se você teve dificuldade, pode me mandar o direct lá, que sempre quando eu tenho um tempinho, eu tenho respondido vocês. Mas não passa por despercebido, eu sempre tenho respondido todos os alunos. Tudo bem? Vamos à luta? Vamos começar a falar desse documento importantíssimo, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, famoso Pacto de São José da Costa Rica? Antemão, peço que vocês entendam que os direitos humanos são esses direitos tratados no cenário internacional. Você não precisa ter medo dessa matéria não, tá, guerreiro e guerreira? É uma matéria tranquila, mas é porque ela já vem com esse temor, porque não é uma matéria que as pessoas estudam afinco, que nem constitucional, direito penal, administrativo, português. Acaba deixando de lado direitos humanos, mas não é essa a ideia que vocês devem ter. Os direitos humanos, muitas vezes, é decisivo na hora da realização de uma prova. Se você não conhece os documentos, se você não conhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se você não conhece Pacto de São José da Costa Rica, você perde na hora da prova. Então, vocês precisam se basear em alguns princípios internacionais, no sentido que nós temos características dos direitos humanos, Os direitos humanos, eles são inalienáveis, eles não podem ser trocados, eles não podem ser comercializados, eles são universais, todos possuem os direitos humanos, todas as pessoas, Mesmo esses que nós estamos tratando somente na esfera do contexto das Américas, por isso que fala Convenção Americana, porque vale América do Norte, Central e do Sul. Faz parte do sistema de proteção, o sistema regional americano de proteção, ok? E aí, outros princípios como imprescritibilidade, os direitos humanos não se prescrevem, eles não são absolutos, e dentre outros. Galera, eu acabei de mencionar do Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos. A Convenção Americana, ela é o documento mais importante do sistema regional. Nós temos o sistema global e nós temos o sistema regional. Fica aqui comigo. No sistema global, nós temos um documento que é importantíssimo. Qual é ele? Quem falaria aí comigo? Declaração Universal dos Direitos Humanos, ADU-DH, criada, pós Segunda Guerra Mundial, 1948. Temos como órgão importante aqui do sistema internacional, global, a ONU. Nós temos outros documentos importantes aqui também. Mas nós temos também o sistema regional. No sistema regional, pense comigo, pense em um globo terrestre. Temos a região ali da Europa, temos a região da América e temos a região da África. Temos o sistema europeu, americano e sistema africano. Qual que interessa pra gente? É o africano? Nós estamos na África? Não tem por que nós estudarmos o sistema africano. Vocês entenderam comigo? Então, o sistema americano é o que nos pertence, é o que faz necessário o estudo, porque estes documentos
têm importância direta no nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, na nossa Constituição Federal. Vocês sabiam que a declaração aqui, a Convenção Americana, foi decisiva para o STF, então, determinar e falar que somente haverá prisão civil no caso de inadimplência de obrigação alimentícia daquele devedor de alimentos? Pois é, a convenção fala isso, que só haverá prisão civil do devedor de alimentos. Na nossa Constituição Federal, até fala do depositário infiel. Até fala, menciona lá. Ela não foi tirada essa parte do depositário infiel, ok? Mas não pratica mais depositário infiel, prisão do depositário infiel. O STF já se pronunciou, se eu não me engano, a súmula vinculante 25, o depositário infiel não será preso. Só será preso o devedor de alimentos, aquele que não paga a pensão alimentícia. Olha a decisão aqui, a importância dessa declaração, dessa convenção. Essa convenção, né, é um dos instrumentos internacionais mais importantes no nosso país, né? Pois o Brasil se enquadra nesse sistema regional e se submete ao julgamento. Outra coisa importante. No sistema regional, nós temos aqui essa Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Essa Corte Interamericana é um sistema de jurisdição penal. Vamos lá. Sistema de jurisdição penal. Os crimes internacionais, os crimes que afetam os direitos humanos, não crimes internacionais propriamente ditos, mas crimes que afetam os direitos humanos e que de fato é levado à corte dizendo o seguinte: olha, os meus direitos humanos foram afetados aqui dentro do meu país, mas o meu país não foi capaz de atender a demanda, de cumprir, de reparar. Então, eu estou levando até você, Corte Interamericana, para que julgue meu caso. Foi o caso da Maria da Penha, né, que teve aí a condição de, durante anos, não ter o julgamento do seu caso. Foi levada à Corte Interamericana. Tudo bem? Se eu não me engano, foi a Corte... Não, perdão, foi a Corte Penal, Corte Interamericana. Depois eu vou me situar isso com vocês, vou colocar isso lá no Instagram, tudo bem? Mas esse exemplo que eu trouxe para vocês é justamente isso. O meu direito não é atendido, a corte está ali para poder julgar. Ok, senhores? Passando aqui, nós temos que essa convenção sobre os direitos humanos, a convenção foi adotada no âmbito das organizações dos Estados americanos, a famosa OEA, nós temos a ONU, né, que é a do sistema global, e temos a OEA, que é a do sistema regional, Organização dos Estados Americanos. 1969. Então, foi bem posterior à ONU. A ONU foi 1945, a OEA 1966. O Brasil só aderiu à convenção, olha o tempo, 1992. Passou muito tempo, né, gente? Vamos lá. Temos o preâmbulo da nossa convenção. Eu queria ler um pedacinho desse preâmbulo, mas depois partir e correr com vocês para os artigos, porque é o que interessa. Vamos lá. Os Estados americanos, signatários da presente convenção, reafirmando os propósitos de consolidar nesse continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais. É mais do que óbvio, né, gente? Uma convenção, ela vem para poder resguardar os direitos humanos em sua integralidade. Então, caso caia uma questão em prova que não esteja resguardando os direitos humanos, quando você vai ler, de forma até intuitiva, você pode até não conhecer toda a convenção, mas de forma intuitiva, porque você sabe que os direitos, a convenção e que os direitos humanos, ele vai resguardar a pessoa do ser humano na integralidade das suas liberdades, garantias fundamentais. Se cair uma questão
que você vê que não seria aplicado na realidade, você coloca aquela questão de lado. E você acaba acertando as questões por eliminação. Tudo bem? A nossa última prova da PM Alagoas foi CESP, né? Então, a CESP ela tem essa característica de estar cobrando um pouco mais de um raciocínio jurídico, reconhecendo que os direitos essenciais da pessoa humana não derivam do fato de ser ela nacional de determinado estado. Então, não necessariamente você precisa ser de um país para ter tais direitos, mas sim o fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana. Precisa somente ser gente. Razão para a qual justificam a proteção internacional de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados americanos. Então, a convenção, ela também está dizendo que ela funciona como se fosse um aparato, um apêndice daquilo que já é aplicado dentro do país. Então, quer dizer, temos a Constituição Federal, temos aqui o Código Civil, temos o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, temos diversas outras legislações. Além dessas que são aplicadas internamente, nós temos como aparato também essa no cenário internacional, é o que está dizendo. Considerando que estes princípios foram consagrados na Carta Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto no âmbito mundial como no regional também. Reiterando que, de acordo com a DUDH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas condições para que permita que a pessoa possa gozar dos seus direitos econômicos, sociais, culturais, bem como seus direitos civis e políticos. Entenderam que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, marco histórico para os direitos humanos no cenário internacional, 1948. Logo após ela, tivemos a criação dos Pactos Internacionais dos Direitos Civis e Políticos, Sociais, Econômicos e Culturais. Tivemos aqui esta que foi em 1966 também. Então, como base, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, em que tentou, idealizar o ser humano livre, isento do temor e da miséria, tudo isso para que fossem criadas condições para que eu e você pudesse usufruir, gozar de direitos econômicos, sociais e culturais e os direitos civis e políticos. Tanto os direitos de primeira e de segunda geração. Então tem muito forte isso. Tudo bem? Continuando, considerando que a terceira Conferência Interamericana Extraordinária em Buenos Aires aprovou a incorporação à própria Carta das Nações de normas mais amplas sobre os direitos econômicos, sociais e educacionais e resolveu que uma Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos determinasse a estrutura e a competência dos processos dos órgãos encarregados nessa matéria. Convieram o seguinte: acabamos que lemos todo o preâmbulo, né, gente? Vamos lá, o artigo 1º da Convenção vai falar o seguinte: deveres dos Estados e direitos protegidos, né? A obrigação de respeitar os direitos, né? Que é a enumeração dos deveres. Os Estados partes nessa Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou quaisquer outra natureza nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. Para essa convenção, pessoa é todo ser humano. Olha que coisa linda, já trazida aqui no artigo 1º, a linha 1 e a linha 2, parágrafo 1 e parágrafo 2º. Pessoal, os direitos humanos eles precisam ser respeitados.
Eles precisam ser coadunados, eles precisam ser desenvolvidos, né, dentro de cada país. E, de certa forma, nós temos aqui na declaração, na convenção, muito forte o tratamento dos direitos de primeira geração. Mas, professora, eu vou ver aqui também direitos de segunda. Vou ver sim. Então, nós temos os direitos de primeira e de segunda. Porém, os de segunda geração, atenção, eles serão tratados em um protocolo específico, chamados de Protocolo de São Salvador. Não quer dizer que os de segunda não sejam tratados na convenção. Eles são mencionados, ok? Porém, o Protocolo de São Salvador é que fala de como será exercido, de como serão exercidos esses direitos de segunda geração. Perdão, comecei a soluçar. Tudo bem? Vou tomar uma aguinha aqui para a professora não ficar soluçando. E aí, galera, vocês precisam ter em mente essa condição da universalidade, da igualdade, que não vai ser colocada nenhuma discriminação por motivo de raça, sexo, cor, religião, opinião, condição. E para efeitos dessa convenção, pessoa é todo ser humano. Vai dando like, você que está chegando, galera do meu Nordeste. Vamos lá. Artigo 2º, dever de adotar disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com suas normas constitucionais e com as disposições nessa convenção, as medidas legislativas. O que seriam essas medidas legislativas? Criação de leis. Criação de leis ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos os direitos e liberdades. Então, quer dizer, ainda que não esteja sendo dado esses direitos, quais são eles? Vamos lá. Direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança, à propriedade, direito à saúde, direito de eu ter a minha integridade pessoal, direito à intimidade. Mesmo que não esteja, que dentro do ordenamento jurídico interno ainda não tem previsão legislativa, vai haver, né, os Estados-partes, eles vão se comprometer a adotar, de acordo com suas normas constitucionais, disposições para que se tornem efetivas esses direitos. Então, vai haver essa comunicação para que dentro das constituições dos países, partes, os estados, possa existir esse resguardo. E aí eu passo, pessoal, que nos países que não houverem abolido, é isso mesmo? Ah, sim. A Convenção enuncia principalmente direitos de primeira dimensão e faz uma pequena menção dos direitos sociais, foi o que falei a vocês. Lá no artigo 26, os direitos de segunda dimensão serão regidos no Protocolo Adicional de São Salvador, como eu disse aos senhores. No capítulo 2, vamos falar direitos civis e políticos. Muito bacana. Eu sei que hoje não vai dar tempo de falarmos tudo, vamos parar. Serão, né, daqui a pouquinho a nossa aula deve estar sendo finalizada e depois nós vamos continuar, dar continuidade a essa nossa aula, a nossa convenção. Artigo 3º, o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento da sua personalidade jurídica. Quer dizer, eu sou, primeiro, né, eu tenho a condição de de ter o meu RG, CPF, pessoa de direitos e de obrigações. Eu posso contrair obrigações e direitos na esfera, nas minhas obrigações sociais, sou sujeito de direitos e obrigações, como eu mencionei. Então, quando eu tenho essa capacidade jurídica, então quer dizer, eu tenho direito. E a lei me resguarda sobre isso. É o que diz o artigo 3º. E no artigo 4º, vai falar do direito à vida.
O direito à vida vai falar, toda pessoa tem direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. E aí eu chamo vocês aqui de novo, porque a CESP adora teorias, a CESP adora cobrar direitos, princípios. Olha, nós temos aqui, desde o momento da concepção, coloquei bastante grifado, o direito à vida, todo mundo tem. Porém, com a evolução dos direitos humanos, o direito à vida, por exemplo, ele passa por evolução também. Antigamente, o direito à vida era dado somente à pessoa que nasce. Quando a pessoa nasce, aí sim ela tem direito à vida. Mas a convenção, ela já menciona que o direito à vida, ele vai muito além disso, do que a pessoa já estar viva, ou já ter nascido. É desde o momento da concepção. O que é o momento da concepção? A vida intrauterina. A vida dentro do útero da mãe. Então, lá dentro, vamos lá. A criança já possui direitos. Tudo bem? E com essa teoria, vamos lá. Qual a teoria, professora? Teoria, e o Brasil adota, concepcionista. Concepcionista. Prevista, inclusive, no artigo 2º do Código Civil. A CESP gosta de cobrar teoria concepcionista. Olha como foi importante. Com a convenção foi fundamental para a produção dessa teoria também dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, teoria concepcionista, desde o período da concepção. Quer dizer, o espermatozoide com óvulo, houve a nidação, e aí o processo ali de gestacional já está sendo resguardado. O direito à vida já é considerado ali. Tudo bem? Vamos lá, gente. Direito também é aula de biologia. A professora aqui arranha, mas a gente precisa saber. A gente precisa saber porque tanto na esfera internacional como na esfera quanto também na esfera interna, o Brasil adota a teoria concepcionista e a CESP gosta de cobrar. Tudo bem? Gravem isso aí. Nos países em que não houverem abolido a pena de morte, essa só poderá ser imposta pelos delitos mais graves. Isso aqui, gente, despenca e prova. Primeiro, os países que não houverem abolido a pena de morte. Então, existem países que existe a pena de morte. Vocês conseguem lembrar de um país que tem pena de morte? Vamos lá. Grande potência mundial, Estados Unidos. Tem prisão perpétua, tem pena de morte. Mas os Estados Unidos não aderiu a essa convenção. Epa, pasmem, não aderiu a essa convenção. Porque existem condições aqui, né, em que ele não foi parte. Vamos lá, os países em que não houverem abolido a pena de morte, né? Essa pena de morte só poderá ser aplicada, então quer dizer, se existe ainda a pena de morte, ela só pode ser aplicada no crime mais grave. Se cair na sua prova em delitos de crimes mais leves, tá errado. Em cumprimento de sentença final, de tribunal competente, então não pode ser um tribunal de exceção, um tribunal ad hoc, que foi, ad hoc não, um tribunal que foi criado, né, de forma somente para punir tal crime, em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito ter sido cometido. Então, olha aqui, princípio, né, da aplicação da lei penal no tempo.
temos aqui também, professora, a aplicação da lei penal no tempo. Tampouco, também, então, mais uma outra observação, se estenderá sua aplicação a delitos aos quais se aplique atualmente. Não se aos delitos aos quais não se aplique, esqueci do não, atualmente. Então é o seguinte, existem delitos em que não há aplicação da pena de morte. Então está fazendo aqui esse reforço. Quais são as observações aqui nesta parte? Primeiro, nos países em que houver abolida a pena de morte, primeiro, só poderá ser imposta por delitos mais graves. Primeira observação. Outra observação, vou colocar aqui. Observação 1. Observação 2. Cumprimento de sentença final. Ok, de tribunal competente. Outra observação. Em conformidade com a lei que estabeleça tal pena. Ok? Terceiro. Promulgada antes de haver o delito. Então, se você cometeu um delito aqui, essa lei já deve estar existindo. Não pode ser criada uma nova lei para punir, inclusive uma lei de pena de morte. Então, a lei ela tem que ser anterior, princípio da anterioridade da lei penal, tudo bem? Ou também a aplicação da lei penal no tempo. Então, naquele período, existia aquela lei, é aplicada, então, aquela lei, ok? Então, vocês podem ter maior conhecimento disso também com o professor de direito penal, mas isso aplica dessa forma. Não se pode restabelecer, presta atenção, e nós estamos aqui finalizando a nossa aula. Não pode restabelecer pena de morte nos estados em que hajam abolido. Então, uma observação, não pode estabelecer pena de morte nos estados que já têm abolido. Então, não pode restabelecer. Em nenhum caso, a pena de morte pode ser aplicada a delitos políticos, nem a delitos comuns conexo a políticos, tudo bem? Então, político e nem a conexo com político. Outra observação, não se deve impor a pena de morte à pessoa que no momento, isso despenca, gente, em prova, no momento da perpetração. Cuidado, que isso aqui, olha, o pessoal erra porque fala, no momento da sentença final, no momento, em um outro momento que não seja a perpetração. Então, quer dizer, no momento do trânsito em julgado, fala diversas outras coisas que não seja no momento da perpetração. Não pode aplicar a pena de morte no momento em que a pessoa era menor de 18 anos ou maior de 70. Tudo bem? 70 anos, cuidado com 60. E nem aplicar a mulher em estado de gravidez. Tudo bem, pessoal? Vamos ficar aqui por hoje. Terminamos aqui essa parte, vamos dar continuidade. Finalizamos aqui artigo 4º, inciso 3, parágrafo 3º. E nas nossas próximas aulas nós vamos continuar e vamos destrinchar a nossa Convenção Americana, o nosso famoso Pacto São José da Costa Rica. Dê o seu like e segue a professora lá no Instagram, @NayamaCabral. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até mais!